boa tarde a todos os leitores que nos acompanham nesse lado para mais um evento neste formato online, enquanto a pandemia ainda não nos deixou recuperar totalmente os lançamentos físicos, mas acreditamos que já será para breve e que em breve já poderemos voltar a estar todos reunidos, autores, leitores e editora, mas que já temos mais um lançamento online, uma obra histórica, uma obra de uma vasta importância no ponto de vista de conhecimento histórico. É uma obra que chama-se Speri Mundi, a crónica do rei Dom Manuel I. O meu nome é Manuel Cabasso, sou um dos colaboradores do departamento editorial e estou hoje aqui para vos apresentar esta obra na companhia da autora Flor Bela Melhorado. Eu convidava desde já a Flor Bela a entrar para que a conversa ficasse mais rica. Boa tarde, Flor Bela. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que estou aqui. Flor Bela, eu tenho uma curiosidade antes de mais para lhe perguntar e antes de apresentar propriamente esta obra. Eu estive a consultar a sua biografia, é doutorado em Ciências do Ambiente, mestre em Engenharia do Solo e da Água, licenciado em Engenharia Biofísica, onde surgiu o prazer pela história e pela a escrita da história. Por acaso é muito interessante essa questão. Eu tinha dois amores no nono ano. Tinha a história e tinha as ciências. E acabei por enverdar por as ciências e fiquei com o amor perdido lá atrás no nono ano. E, portanto, é com enorme prazer que agora voltei à história. E acho que nunca é tarde na vida, não é? E portanto, acho que é um caminho que se tem de trilhar também. Não convém abandonar uma paixão num lado se eventualmente podemos conciliar as duas. E é engraçado que as ciências do ambiente, portanto, quem ler o livro, este romance com atenção, há lá pitadas de ciências do ambiente. Portanto, há certos aspectos meteorológicos em alguns capítulos que eu aponto, que apontam, portanto, se o livro eventualmente tiver um volume 2, fica aqui já um spoiler, se tiver um volume 2, ficam já certos eventos aí climáticos que apontam para o início da pequena idade do gelo, que começa exatamente aí no início do século XVI. E existe realmente esta ponte entre as duas áreas. Isso. Exato. Eu vou mostrar desde já o exemplar para aqueles que nos acompanham. Esta é a capa desta fantástica obra. É uma obra extensa, mas é uma obra muito bem desenvolvida no contexto histórico. Eu hoje tive o prazer de falar um pouco telefonicamente com a Flor Bela e lembro-me de desabafar que esta obra, para aqueles que são muito interessados por história, tem cerca de 700 páginas e que os colegas de design ao realizarem a paginação ainda reduziram um pouco, ligeiramente, o tamanho da letra para conseguirmos chegar às 700, não ainda era muito mais, e é interessante este contexto histórico que a Flor Bela desenvolveu com uma eficácia impressionante. E qual foi aqui as principais fontes de recolha de informação? Quais foram os locais onde conseguiu realmente recolher tanta informação e a seguir compilá-la e bem compilada nesta fantástica obra? Uma das grandes vantagens de ter feito agora o romance é de facto a internet, que permite as pesquisas nas bibliotecas do mundo inteiro e, portanto, uma fonte primordial são as crónicas do século XVI e do século XV, que dão muito trabalho porque nem sempre são homogéneas e, portanto, às vezes uma pessoa tem que trilhar ali caminhos pela parte mais lógica, porque nem sempre eles estão de acordo, o que é difícil. Também às vezes é difícil a linguagem do século XVI, mas uma pessoa vai tomando o gosto. Depois há também vários outros historiadores, vários outros romances dos quais também me inspirei, várias teses de mestrado, várias teses de doutoramento, e a internet permite, quase sem sair de casa, alcançar o mundo e fazer uma boa revisão bibliográfica e trilhar este caminho. Até porque, lá está, o romance vista também as partes miudinhas, as peculiaridades, portanto também tem muito da vivência da época, não só na arquitetura. Portanto, eu tentei que os capítulos tivessem, às vezes a personagem principal nem sempre é o rei, às vezes é a cidade, outras vezes é a taberna. Há uma taberna em particular que entra aqui muito no romance.
Às vezes são as invenções que existem ou a própria comida. Portanto, na própria comida, confesso que me deu-me trabalho, porque nós vivemos numa época muito facilitada e, portanto, para ver o que é que eles comiam na altura, tive que fazer muita pesquisa e para ver que culturas é que havia de acordo com como está feito em forma de crónica e cronologicamente também, com os meses e os anos, saber o que é que se colhia na primavera ou no verão também para saber o que é que eles poderiam ter à mesa, também foi uma luta. E conciliá-lo, lá está, como a parte da mesa resume só à taberna, portanto, e aí com a alteração climática e com o que havia de acordo com a seca e com as intempéries, ou com a mesa do rei, também tive que fazer muita pesquisa com a medicina da altura. E ver a medicina dos humores, o que também deu muito trabalho. Portanto, também há aqui uma parte Era de. uma medicina muito perigosa, não é? Que acabava às vezes uh, por fazer mais mal do que propriamente bem a medicina dos humores, a medicina Exatamente, exatamente. E há coisas, lá está, depois, aqui mais um bocadinho de um spoiler, houve uma coisa que eu achei, que descobri, que eu pensei que era mais do século XX, ou, por exemplo, a entrada com o melão com presunto. Pensei que era uma coisa do século XX e eis que o melão com presunto é exatamente uma coisa baseada na medicina dos humores e o presunto serve para tirar a umidade e o frio do melão, porque julgava-se no século XVI, se a pessoa comesse só o melão como fruta, o estômago podia apodrecer e a pessoa podia morrer por aí. Nós pensamos que é só por saber bem e não é. Há lá uma coisinha claro. atrás. E pelo menos temos aqui um ótimo exemplo de uma coisa que herdámos da medicina dos humores e que não foi pejorativa como a maioria das coisas. Uh, Exatamente, exatamente. eu pergunto a título também de curiosidade, este romance é, e para os leitores que nos acompanham, este romance é entre quem? Esta é a pergunta também, Peço sendo desculpa agora, Manuel, não percebi. Este romance é. é sobre quem? Quem é o apaixonado? É Dom Manuel? Além de crónica, existe aqui também um lado apaixonante, como referi agora, entre Dom Manuel e quem? Entre o país, Dom Manuel e o país, a própria pátria da altura? Por Ou, acaso, é um caso curioso que o livro surgiu não tanto pelo Dom Manuel, mas surgiu com uma disputa com a minha irmã, que é a grande responsável pelo livro, por me ter picado, o interesse inicial seria o Dom João III, por ser uma figura extremamente problemática na nossa história, porque toda a gente vê como a pessoa que instaurou a Inquisição em Portugal e que esteve presente tanto tempo, não é? Com tantas mortes associadas. E eu, lá está, não é que eu queira desculpar pela Inquisição, longe de mim, mas acho que também é vilipendiado o João III, porque o contexto em que ele reinou é extremamente problemático. E então por isso é que o livro começa exatamente em 1502, que é a data de nascimento de João III. Mas como devem perceber pelo volume do livro, o livro agora cronologicamente vai de 1502 a 1506 e são 700 páginas, portanto acabou por centrar em Dom Manuel em vez de Dom João III. Fica para outro, lá está, fica para o volume 3. para a continuação, mas no fundo acaba por ser uma viagem no tempo e no espaço, como a Flor Bela acaba por colocar aqui na sua sinopse comercial, e efetivamente acaba por ser mesmo essa viagem. Outras coisas que me saltaram logo à vista quando olhei para a sinopse desta obra foi, por exemplo, a conquista de Jerusalém, das Cruzadas. Não sei se quer explorar um pouco este tema, em que perspectiva é que é abordado este tema na obra? Por acaso, eu gostei muito de abordar este tema porque as pessoas associam sempre o Dom Manuel ao venturoso, não é? E de facto ele foi o rei que teve a sorte no seu reinado de conciliar os descobrimentos com o seu reinado. Mas é engraçado que as pessoas pensam só no aspecto comercial da viagem marítima e da descoberta do caminho marítimo para a Índia, e de facto teve uma componente gigantesca na nossa história, mas o objetivo do Dom Manuel era essencialmente, não era só a vertente comercial, mas era essencialmente a reconquista de Jerusalém. Portanto, o caminho trilhado por ele visava a conquista de Jerusalém e depois ser eleito, lá está o novo império, o império tão ambicionado desde o século XII Império. do Espírito Santo. Exatamente. Não, sem dúvida que este ponto aqui saltou-me
saltou-me, mas lá está também a questão da Índia, e que agora a Flabella frisava e bem, e que foi um grande avanço a nível comercial. Há também aqui a problemática e problemática porque é a palavra que a Flabella usa para descrever o Tratado de Tordesilhas. Descreve este tratado como uma problemática. Eu pergunto-lhe porquê uma problemática? Uma problemática muito grande porque na altura ainda só se conseguia medir as latitudes. E as longitudes, os meridianos, eram um problema gravíssimo e, portanto, nós só tínhamos desde o Tratado de Dom João II a divisão do mundo com Espanha em duas partes, num pré-meridiano ainda não bem conseguido porque não havia muita forma de o medir. E eis que quando portanto, dividimos no Atlântico o mundo em dois, em Portugal e Castelo, mas assim que se chega à Índia, gera-se o problema, se o mundo está dividido em dois, onde é que está? E se o meridiano estava mais ou menos alcançado no Tratado de Tordesilhas por 370 léguas da ilha de Cabo Verde, a questão é que no outro lado do mundo não havia um antimeridiano. E a seguir vai rebentar a questão das Molucas, das Ilhas Molucas, a quem é que pertencem, graças à chegada do Fernão Magalhães, que, portanto, ainda não se houver o volume 2, chegaremos lá. Aí estão todas as pitadas para o Fernão Magalhães. Aí, como acabou a nossa história, acabou em 1506, dado o volume, fica para vir. Mas essa questão portanto, já as pessoas que estão no livro, nomeadamente o Fernão Magalhães, é uma das personagens que inicialmente já vai, não de forma notória, ele era um fidalgo, mas não demasiado importante, portanto, não chegou a ser nenhum capitão mor de nenhuma armada, mas embarca, e portanto, e aí neste livro está o seu embarque e até a sua confissão em Belém, portanto, e vai nas viagens à Índia. Aí só foca o início da viagem dele, ele depois vai tem os amigos, sofre alguns naufrágios na Índia, mas ele sabe das Molucas por um amigo que tem vários azares na vida e que naufraga em Ternate e em Tidor, portanto naufraga nas Molucas e escreve ao Fernão Magalhães para ir para as Molucas. E aí começa a nossa desgraça com Castela em relação ao antimeridiano. Foi um mapa que foi dividido numa altura em que não tínhamos as noções geográficas do nosso próprio. Exato, porque E medir a que eu, longitude só surge, julgo que no século XVIII, já ao final do XVII. sim, mais tarde e acaba por criar um grande problema. Agora, a título também de curiosidade, qual foi o propósito desta obra? Foi apenas a sua paixão pela história? É que eu pessoalmente olho para esta obra como um pilar para um estudante de história hoje em dia que se queira focar, por exemplo, no século XVI, tem aqui um pilar também a nível científico, porque além da história que coloca, há aqui algumas referências na zona do rodapé que ajudam o próprio leitor a entender algumas expressões que podem não estar familiarizados. Então, qual seria o grande propósito desta obra? Pelo menos o que a Flor Bela idealizou. Obrigada, Mabel. Pois o propósito é exatamente uma das. Eu sou apaixonada por história, como é óbvio, não é? E uma das coisas que às vezes me perturbava era portanto, quando uma pessoa se foca num dos temas, num século ou num reinado, as coisas, quando nós chegamos à nossa história, precisamente neste período, a partir do Dom Manuel, a história é sempre dividida. Ou temos as navegações num lado, portanto, se quiser explorar as navegações, há só o livro de navegações. Se quiser explorar Dom Manuel, há só o livro de Dom Manuel. Se quiser explorar o contexto na Europa, há só o contexto na Europa. E, portanto, eu achei que isto era melhor se fosse uma visão integrada e que visasse exatamente. Por isso é que este livro, lá está, não tem o rei Dom Manuel, não é o principal. Há, inclusivamente, cada capítulo há uma parte principal, pode ser o Duque, pode ser o Marreco, o taberneiro, ou o capitão da armada, ou alguém que vai na armada. E está cronologicamente para a pessoa ter a perspectiva do que é que acontecia, por exemplo, em Lisboa, ou em Aveiro, ou no Porto, ou em conciliar as rivalidades que havia, até porque são reinos muito próximos, não é? E o rei Dom Manuel foi casado com várias castelhanas, com três, não é? Neste caso está com a Dona Maria. Ao longo da monarquia portuguesa e da monarquia de Castela, sempre houve aqui esta tentativa de unificar os reinos com base nos casamentos, não era?
Exatamente, mas também foca, lá está, como todos dependiam, e o Papa também intercedia na vida de todos os reis da Europa e todos os reinados e todas as pessoas, a religião tinha um peso muito grande, portanto também se foca no Papa, e houve vários, e nas mortes do Papa. Também entra lá o Leonardo da Vinci, porque é contemporâneo, e inclusive há documentos que indicam que Dom Manuel tinha em vista trazê-lo para cá, para Portugal. Depois não se consegue porque ele é resgatado pelo rei francês que invade Milão, mas portanto também existe as partes de Leonardo da Vinci, e inclusive, por exemplo, eu pus aí uma pitada porque eu acho que o Duque de Bragança se inspira na parte de reconstruir os castelos de forma circular, inspirado precisamente no Leonardo da Vinci. Portanto, aí há capítulos em que o filho do Papa, o César Borgia, do Papa Alexandre VI, contrata exatamente o Leonardo da Vinci, que era uma pessoa super pacífica e vegetariana, mas lá está, Um, ele um, acaba por inventar a metralhadora. sim, sim, um engenheiro militar, no fundo, não é? Acabava por ter Exato, esta vertente de renascentista, de inventor, de uma lenda, não é? Para, exatamente. Exatamente, portanto, eu acho que o castelo que está em Evramonte, que é redondo, talvez seja uma inspiração do Duque de Bragança, do Dom Jaime, da arquitetura redonda, para que o ângulo dos disparos fizesse ricochete, e portanto e que não fosse tão fácil destruir as muralhas. Portanto, também entra o Leonardo da Vinci, e as guerras em Itália, portanto, foram avassaladoras nessa altura, nesse período que está aí narrado. eu aproveitava Mas também a religião, portanto, a religião também. Antes de continuarmos, eu ia só sugerir para aqueles leitores que nos acompanham que, se quiserem colocar alguma questão, podem também fazê-la através do chat, e nós, ao longo destes minutos que aqui estamos a conversar, no fundo, já recebemos aqui imensas mensagens de parabéns, da Filipe Rodrigues, Luísa Melhorado, parabéns, que orgulho. Temos aqui imensas mensagens de parabéns, e que é interessante ver já estas mensagens que nos vão aqui parabenizando a Flor Bela. Os colegas já começam aqui a colocar algumas também em rodapé. Eu aproveitava também para lhe dar, a título de curiosidade, quem é o Dom Jaime, que é uma figura tão referida ao longo da obra. é verdade, é verdade. O Dom Jaime, inicialmente não tinha grande simpatia por Dom Jaime, é o Duque de Bragança, e apaixonei-me por Dom Jaime ao escrever a história. Portanto, ele tenta fugir. É engraçado que ele tinha. É o número 2 no reino, não é? Porque se Dom Manuel não tivesse filhos, ele seria rei, Dom Jaime seria rei, portanto tem um papel capital durante muito tempo, até o herdeiro ser viável, não é? Até o herdeiro de Dom Manuel ser viável, porque havia muita mortalidade infantil. O Dom Jaime é o segundo no reino. E é engraçado que ele tem um casamento organizado pelo próprio rei, porque quanto mais alta fosse a fidalguia e a nobreza, era impensável casar sem o consentimento do rei. Portanto, e o casamento é arranjado exatamente por Dom Manuel, com uma a segunda casa mais rica, tirando a corte de Castela. Portanto, casam a segunda casa, tirando o rei de Portugal, com a segunda casa de Castela. Portanto, eram duas casas poderosas, os Bragança e os Medina Sidónia, e ele, de facto, tentou fugir do reino. Essa parte é verídica, ele tentou fugir do reino. Eu tentei-lhe traçar o caminho, portanto, andei a tentar a ver as estradas antigas romanas, e tentei também medir a velocidade dos cavalos. Lá está a parte científica, a velocidade dos cavalos, quanto tempo ia demorar em ver o caminho. E eu achei apaixonante a história dele. E Portanto, é muito interessante. E já agora aproveito para acrescentar que os colegas neste momento já colocaram a obra também na nossa livraria online, em cordelprata.pt. Já está inclusivamente aqui o comentário. Os colegas a Cordel de Prata deixar aqui o comentário com o link no direto, e para aqueles que nos acompanham e têm interesse em saber mais, este é o momento certo para poderem clicar agora, ou posteriormente. Aqueles que também não nos acompanham em direto, mas que vão ver a apresentação mais tarde, têm desde já o link e a obra disponível. Aproveitem que não é todos os dias de trabalho desta qualidade, e que acredito que muitas horas houveram aqui
de trabalho. Anos, Tocava muitos anos. muitos anos. Quantos anos, a título de curiosidade? Foram 5 anos a fazer a pesquisa e a organizar as ideias e depois mais, diria, 2 ou 3 para rever, porque ele chegou a ter 950 páginas. E temos inclusivamente imagens, e aqui, se calhar abro aqui na parte mais final, uh, também para os leitores. Também entra, agora que focou a última imagem, também entra a história, lá está, do mapa de Cantino. O mapa de Cantino foi um mapa, tem o nome de Cantino porque foi roubado por um espião chamado Cantino, portanto também entra a história do Cantino e do roubo do mapa. Também está essa parte. E o interessado na sua obra é efetivamente a variedade de história, em como frisava há pouco, por norma, quando queremos conhecer mais sobre Dom Manuel, pesquisamos só sobre Dom Manuel, e é um tema muito, muito central, ou sobre os descobrimentos, ou mesmo sobre as cruzadas, sobre as viagens marítimas para a Índia, sobre o Tratado de Tordesilhas, ou até o massacre dos judeus na altura. Já tem 1506. E a Flor Bela acabou por conseguir aqui uma compilação de tudo. E ainda agora me estava a referir também a questão das estradas romanas, que foram outro passo importante, inclusivamente até mais tarde o primeiro bolseiro português, se não estou em erro, Francisco de Holanda, enviado por Dom João III, percorreu as estradas e relata esse percurso que fez pelas estradas romanas de Portugal até Roma. E é muito Até interessante Roma. que até da Flor Bela tocar também de tentar medir a distância pela velocidade dos cavalos, que, como eu referia agora, e muito bem. Eu deixava agora também uma fase mais final para questões que gostasse de acrescentar. Questões que, em suma, gostasse de passar aos seus futuros leitores, àqueles que neste momento já estão curiosos para ler a obra, que ainda não tiveram essa oportunidade, mas que certamente terão em breve. Se tivesse que deixar uma mensagem, qual seria? Espero que gostem, é mais, é mais óbvio. E espero, eu escrevi foram muitos anos, mas foi sempre com muito carinho e foi sempre para eu própria aprender. Portanto, cada vez que foi uma descoberta ao mesmo tempo. E espero que quem compre e quem vai ler, que tenha, que sinta esse carinho que eu tive, esse cuidado. Às vezes espero que não tenha sido, que não seja maçudo, mas lá está, eu sou picuinhas por natureza, portanto até eu preocupo-me com coisas, por exemplo, até que relógios na mesa é que poderia ter Dom Manuel na altura para saber as horas. E portanto também, portanto, todos os detalhes estão lá, se já existia campanário, se não existia campanário, se existia, que tipo de relógios eram, se eram de corda, se eram de clepsidras, como é que se viam as horas. Não é? Ainda neste tempo ainda se deveriam usar muito alguns relógios de sol, se calhar mais nos pátios da monarquia. Exato, e o sino, lá está, por isso é que também o capítulo aparece muitas vezes, as horas estão medidas de acordo com as orações, porque era a forma como eles mediam o tempo, portanto, tenham paciência, quando vejam lá, está em rodapé, hora da noa, horas das vésperas, portanto, são sempre, porque era como era medido o tempo, não era? Era o tempo religioso, era o tempo secular também, portanto, era como se media o tempo e se vivesse na época, tínhamos que saber que horas eram de acordo com a hora da oração que se ia fazer a seguir. E, portanto, isto era calendarizado de 3 em 3 horas ao longo do dia. Não era fácil. Não era fácil. Mas era a única forma. E se não fossem os sinos, muitas das pessoas dos centros mais pequenos, principalmente, não tinham horários, não é? Até mesmo para sair dos trabalhos e etc. Acabava por ser esta questão dos sinos. Outra curiosidade, esta mais para os leitores, não tanto para a Flor Bela, mas uma curiosidade que eu descobri hoje em conversações com a Flor Bela é que hoje o seu filho faz 18 anos e, curiosamente, é o dia em que lança a sua obra Speramundi. Isto é um presente também, aí para casa. Isto é um presente enorme, é um presente enorme. Como estávamos a falar há bocadinho, este é o meu terceiro filho, porque eu só tenho um filho, humano, que é o Diogo, que faz hoje 18 anos, para mim tem 6, a mesma.
Mas tenho a minha filha, que se forem à minha página de Facebook, é uma gata persa chamada Luna Manuela. E, portanto, e o Speramundi é o meu orgulho, o meu terceiro filho. Acho que sim, olha. Eu, da minha parte, acho que poderemos concluir esta apresentação. Espero, sinceramente, que tenha gostado. Espero que os leitores tenham gostado. Agradeço-lhe, sinceramente, pela contribuição que fez a nível histórico para a história do nosso país. É fundamental este tipo de obras, é fundamental este tipo de trabalhos e é fundamental ter ganhado esses 5 anos a escrever esta obra. E muitos parabéns, acima de tudo, em nome da Cordel de Prata, em meu nome pessoal. Muitos parabéns por esta obra e votos de muito sucesso. Muito obrigado, Manuel, muito obrigado por ser um editor espetacular. Muito obrigado também à Lara e ao Mário Ferreira pela excelente capa do livro, que está maravilhosa, está muito bonito. E à Cordel de Prata e a todos os que estão aqui na apresentação, muito obrigado. Espero que gostem e que a leitura seja motivadora e que aprendam alguma coisa, porque eu escrevi também para aprender alguma coisa e fiz esta pesquisa para isso. E espero que consiga transmitir esse gosto pela história e estas peculiaridades pequeninas. Só mais uma dica, por exemplo, eu descobri no caminho do Dom Jaime uma invenção fabulosa para manter o vinho fresco no século XVI. Os órgãos de Mostolos, que era uma povoação mesmo antes de Madrid, que era uma encruzilhada de caminhos, e portanto havia invenções fascinantes também no século XVI, e esta era para manter o vinho fresco, os Então, órgãos de Mostolos. não era? Tinha que se procurar métodos alternativos antes da eletricidade. E daí esses engenheiros renascentistas que muito fizeram para a evolução e para coisas que ainda nos dias de hoje continuamos a usar. Exato. Na altura nasceram de forma muito arcaica, na imaginação, principalmente da imaginação e dos desenhos deles, e que muitas delas funcionavam na altura e funcionam hoje. E sem dúvida, sem dúvida. Flor Bela, Exato. muito obrigado pelo seu tempo, pela sua obra. Muito obrigado também a todos os leitores que nos acompanharam ao longo desta cerimónia online e esperamos em breve voltar a estar todos reunidos presencialmente, se a pandemia assim nos permitir, e esperemos que seja para breve. E mais uma vez, obrigado a todos os que nos acompanharam e obrigado principalmente a si, Flor Bela, por apostar em si e na sua obra e pelo voto de confiança na nossa equipa. Obrigado, Manuel. Obrigada à Cordel de Prata e obrigados a todos que estiveram aqui a assistir. Obrigado.